Amados irmãos, estamos iniciando o nosso culto noturno desse domingo, dia 10, segundo domingo do ano, né? E louvamos a Deus por essa oportunidade de estar falando aos que estão nos acompanhando agora e alguns que certamente nos acompanharão depois, vão acessar o culto depois. Nós estamos agregando as informações sobre presença, a de que os irmãos agora podem também fazer a sua inscrição diretamente nos telefones da secretaria, além do telefone celular que vínhamos usando. Está tudo concentrado agora na secretaria da igreja. Estamos então nos dirigindo aos irmãos, esperando em Deus que tenhamos nessa noite, uma vez mais, com muito contentamento, alegria de servir ao Senhor, prazer de cultuá-lo, aproveitando bem esse momento para que possamos desse caminho, desse modo, louvar e bendizer o nome de Deus. Aproveitem sempre o chat para colocar uma palavrinha, para fazer uma saudação, também para registrar a sua aceitação do culto, porque isso nos beneficia junto ao YouTube. Então, com toda essa palavra, nós vamos nos dirigir a Deus no nosso primeiro momento de oração e nós convidamos para nos conduzir agora o irmão Mateus Belotti de Souza Tonon. Então, com a palavra, o irmão Mateus Tonon, para nos conduzir na oração inicial ao culto. Oremos com o irmão Mateus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia e mais uma oportunidade de poder estar te cultuando, de estar te adorando, Pai. Muito obrigado pela vida de todos os meus irmãos que estão bem em casa. Nós te agradecemos pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso pastor, Pai. Que o Senhor continue cuidando e guardando a todos nós, Pai. Nós temos muitos motivos para te agradecer, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos do ano que passou, Pai, pelo aprendizado que o Senhor quis dar para todos nós. Nós te agradecemos por isso e por mais esse ano que começa, Pai. Que seja um ano de muitas bênçãos, ano de muitos milagres na vida da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa continuar cuidando, guardando, abençoando o seu rebanho, Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai. Esteja com aqueles nossos irmãos que estão enfermos, esteja também com as famílias enlutadas, Pai. O Senhor sabe todos os nomes, o Senhor conhece o coração de cada um e o que cada família tem passado nesses tempos, Pai. Que o Senhor possa estar dando uma atenção especial a eles, Pai, cuidando, guardando, protegendo, dando o conforto que só vem de Ti, Pai. Mais uma vez, eu te agradeço pela nossa saúde, Pai, pela paz que vem de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado por tudo, pelos seus feitos, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico de Isaías, capítulo 52, verso 10, a segunda parte diz assim: e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então cantemos, bendito seja sempre o Cordeiro. Cantemos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Nossa leitura bíblica da 44ª semana trata desta verdade doutrinária que nós abraçamos. Qual é a verdade? O pecado. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. E o verso bíblico que garante essa verdade doutrinária não poderia ser outro. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler duas vezes. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se glorie. Vamos de novo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou ninguém se glorie. Vamos agora dedicar bens em nossas vidas para que o reino de Deus cresça pela dádiva da nossa vida, cresça pela dádiva dos nossos recursos e prossigamos com os planos que nossa igreja tem a caminho do seu centenário, que esperamos em Deus poderemos realizar com alegria. Então, dedicação de vidas e bens, vejam as nossas contas, aqueles que ainda não sabem, para que possamos continuar sustentando, como até aqui, pela graça de Deus, a sua causa. Amada igreja, estamos aqui hoje para primeiramente agradecer a Deus por todas essas bênçãos e livramentos que Ele tem nos dado desde 2020 até hoje, agradecer por estarmos com mais esse ano, que possamos realizar nossos objetivos, realizar nossas orações e mais uma vez, por mais um ano, agradecer o nome do nosso Senhor Jesus. E estaremos agora fazendo a oração de dízimos e ofertas. Oremos. Santo Deus Pai, louvado é o Teu nome, graças te damos em nome de Jesus, meu Deus. Primeiramente eu quero agradecer por mais um ano que o Senhor tem dado para nós, meu Deus, por mais um ano de livramento, Senhor, de bênçãos que o Senhor tem feito para as nossas vidas, Senhor. Primeiramente eu quero agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito para nos ajudar, Senhor. O Senhor, porque nós somos povo santo, o Senhor esteve sempre conosco, nunca nos abandonou, meu Deus. E por nós, meu Deus, eu agradeço muito ao Senhor por todos os livramentos e bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço, Senhor, que o Senhor, por favor, aceite esses dízimos e ofertas, meu Deus, que estamos ofertando ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, não para nos engrandecermos, mas somente para retribuirmos um pouco do tanto que o Senhor faz por nós, meu Deus.
que não chega nem aos pés do quanto que o Senhor faz, mas que o Senhor receba de bom grado, Senhor, e que continue nos abençoando, nos guardando sempre, estando conosco todos os dias, Senhor. É essa oração que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntar agora, meus amados irmãos, dois momentos, né? O de agradecimento pela dedicação de vidas e bens e também de maneira intercessória, período de oração intercessória. Então, vamos nos dirigir a Deus. Deus e Pai, nosso Senhor, nessa hora do culto, não por acaso, mas por decidida intenção, nós estamos renovando nossos votos de dedicação de nossas vidas ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós somos pequenos e frágeis, mas nos oferecemos, nos disponibilizamos para continuar servindo ao Senhor, sendo os intermediários, por assim dizer, sendo aqueles que o Senhor pode utilizar para a realização da Tua obra aqui. Ó Deus, capacita-nos para que possamos fazê-lo com presteza, com o melhor de nós. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós queremos nessa hora levar nosso pensamento em intercessão, porque até o fato de não estarmos juntos aqui no templo é motivo de nossa intercessão. Alguns que gostariam tanto de estar estão limitados pela previdência, pelo cuidado de não estar aqui. Mas, ó Deus, nessa hora, abençoa cada família, abençoa cada lar e abençoa, Deus, para que as necessidades do interior de cada casa sejam necessidades resolvidas pelo Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa pátria, os nossos enfermos, essas milhares de famílias que viram queridos partir. Ó Deus, põe a Tua mão consoladora sobre todos. E, ó Deus, abençoa a nossa pátria, cuida dos nossos governantes, que a gente possa ter ainda um ano profícuo, laborioso, de resultados positivos para a nossa vida e a vida da nossa comunidade. Assim oramos, confiados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, tudo bem? Com um tremendo prazer estou voltando aqui para falar com vocês sobre a nossa nova campanha de missões mundiais, né? Você que já me assistiu de manhã pela internet, que me assistiu ao vivo na igreja, vai ter oportunidade agora de a gente falar o tema e a divisa novamente para a gente começar forte aí esse ano. Vamos juntos? Vamos falar o nosso tema e depois a nossa divisa. Vamos lá? Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Esse é o nosso tema. Nossa divisa que está em 2 Timóteo
1:7. Fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu um espírito forte, um espírito de coragem para a gente ir à frente, não de covardia, e um espírito equilibrado para a gente fazer as coisas não são do seu espírito, né? Então, amados, demos o pontapé inicial. Essa campanha vai até o segundo domingo do mês de abril, que é dia 11 de abril, né? E a gente vai trazer informações. Por enquanto a gente não tem muitas informações para dar, não tenho nem o clipe para mostrar ainda, porque isso está sendo carregado no website lá da Junta de Missões Mundiais. E essa campanha a gente vai compartilhar muita coisa pelo WhatsApp, né? Vou estar dando muita informação lá pelo nosso PIB Informa e sendo multiplicado pelos nossos grupos, né? Mas nós precisamos ir em frente, nós precisamos avançar. Ano passado eu falei que a gente fez 20 mil de alvo, atingiu aí 18.500, a gente pelo primeiro ano aí, eu à frente de missões aí, depois de 12 anos aí, fizemos 94% de uma campanha que a gente sempre ultrapassa, mas no final do ano agora, com a Junta de Missões Nacionais, nós tivemos êxito, nós fizemos quase 21.500 de alvo contra 13 lá que a gente fez lá atrás. Foi bom, mesmo não tendo feira missionária, né? Então, estejamos orando, estejamos trabalhando junto, vamos em frente, né? Eu aguardo o seu WhatsApp, assim como o irmão fez para a campanha de missões nacionais, né? Você me manda lá o valor que você vai poder contribuir segundo o seu coração junto a Deus para essa campanha. Não precisa me dizer em quantas vezes você vai fazer. Me diga só o valor total. E aí você vai poder integralizar lá até o dia 11 de abril. Você que vai levar o seu dízimo na secretaria, pode preencher o papelzinho lá com o Daniel, o pastor Eduardo, que eles vão me informar. Mas você também pode me ligar. E você pode me mandar o seu WhatsApp como você fez da outra vez. Eu estou aguardando. Você sabe que até o final de janeiro eu aguardo, porque é quando eu estou compondo o alvo. E aí, a partir de fevereiro eu passo a dar qual foi o nosso alvo e qual é o dinheiro que a gente tem em caixa até o cumprimento desse alvo, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a todos, né? Assim que tiver material, assim que tiver vídeo, né? Eles gravaram muita coisa, os broadcasts que eu expliquei de manhã, né? Tem muito testemunho, tem muito trabalho relatado só de voz. Mas eles estão muito grandes ainda, eles têm relato com 8, 9 minutos e fica um pouco inviável, né, passar aqui diante dos irmãos aqui pela internet, porque ocupa muito espaço do culto. Mas é o que eu falei, vou compartilhar na web com os irmãos, tá bom? Uma semana abençoada para todos, uma semana de paz, de saúde, de prosperidade em todos os sentidos das nossas vidas. Eu aguardo a sua oferta no meu telefone. E faltou dizer, mais uma vez, 22 milhões e meio é a nossa oferta Brasil para a Junta de Missões Mundiais. 22 milhões e meio é a meta deles, precisa ser atingida para o sustento dessa obra durante 2021. São mais de 2.000 missionários em 85 países, tá bom? Um grande abraço para vocês, para os irmãos, um bom culto a todos. Nos vemos agora na quarta-feira. Um grande abraço. Deus criou o mundo, o homem e tudo que tem. E Deus e o homem eram amigos, conversavam e juntos cuidavam deste grande mundo. Mas o pecado, que é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que desagrada a Deus, separou o homem de Deus. E Deus, ele se tornou o Deus Salvador, porque Ele preparou um plano para reconciliar o homem com Ele. Tudo aquilo que o homem precisava, como a justiça de Deus, como o cuidado de Deus, o amor de Deus, Deus planejou, porque como Deus Salvador,
Ele simplesmente precisava de muita paciência para salvar o homem, para que o plano dele estivesse em ação. Sabe o que é isso? Tenha paciência, como Deus Salvador teve paciência para nos salvar. Acalme-se, seja paciente como Deus Salvador. E Deus o que Ele fez? Ele providenciou o plano. E o plano envolvia alguém muito especial. Alguém que simplesmente amasse como Ele amou. Alguém que tivesse o mesmo poder dele. Então, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Portanto, Deus, Ele é Salvador porque Ele é poderoso para salvar. E Ele deu o próprio Filho que veio a este mundo e morreu numa cruz para nos salvar. E como resultado disto, Ele, paciente, poderoso, o que Ele fez? Ele reconciliou o homem através de Jesus. Porque quem crê em Jesus tem a salvação. E quando a gente tem a salvação, este mundo passa a ser alvo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E Ele se tornou o Salvador de todo aquele que nele crê. Você quer saber o que está acontecendo aqui? Então está descobrindo que Deus, Salvador, Ele é paciente para salvar, Ele é poderoso para salvar e Ele previu tudo isto antes mesmo de nós pecarmos, do homem pecar. O que eu recortei aqui? O plano de Deus. Porque desde que o homem pecou, Deus disse que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que morreria numa cruz, para que todo aquele que nele cresce pudesse se reconciliar com ele. Deus reconciliou o homem consigo mesmo e reconciliou o homem com o próximo. Portanto, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós proclamamos o grande amor de Deus. Mas essa mensagem, somente aquele que em Jesus crê. A Bíblia nos ensina estas verdades. Esta verdade, porque Cristo é a verdade. Deus é o nosso Salvador, que teve muita paciência. Meus prezados, com muita alegria vamos nessa hora abrir a palavra de Deus no livro de um profeta chamado Profeta Menor, tem menos texto, livro de Sofonias, capítulo 3. Todos em casa pegando suas Bíblias, né? Sofonias, capítulo 3, versos 14 a 20. Diz assim a palavra de Deus pela boca desse profeta: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar.
ele se agradará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre as quais havia o peso da humilhação. Naquele tempo, agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado e recolherei os dispersos, farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra, onde foram envergonhados. Naquele tempo vos tratarei, naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer os vossos cativos de volta, diz o Senhor. O retrato de um Deus Salvador. Essa é a ideia que nessa noite vamos acompanhar, vamos nos direcionar. Nesses dias, nossos estudos na Escola Dominical têm tratado da criação de Deus. Na verdade, hoje pela manhã, enquanto acompanhávamos a lição, quer em casa ou pela classe, pelas leituras, nós vimos que o assunto era esse. Aliás, na quarta-feira, dia 6, nossa palavra se ocupou de Adão e suas lições. Logo no comecinho daquela reflexão, quarta-feira, nós fizemos uma pergunta para a gente pensar, uma pergunta sobre quem era esse homem. E naquela hora nós dissemos que pelo menos temos 3 composições, três parcelas que entram na composição desse homem. Ele era um ser espiritual, capaz de imortalidade, um ser moral que carregava e carrega consigo a semelhança com Deus, e um ser intelectual, com a faculdade da razão, do senhorio, das decisões então. Mas nessa noite, desejamos começar dizendo que o Deus Criador, justo, santo, único e verdadeiro, é um Deus que salva, ou como dizia o meu professor José dos Reis Pereira, professor de História Eclesiástica, um Deus que quer salvar. Isso faz toda a diferença. Não há automatismo, mas há desejo do coração de Deus para nos salvar, e Ele tem todo o potencial para isso. A criatura maior de Deus, o homem, mergulhou no caminho de perdição logo depois de ter sido criado por Deus, e esse Deus manifestou interesse vivo nesse processo de resgate, e isso vai desde os tempos imemoriais. O pecado entrou no mundo desfazendo a inocência primitiva, degradando e degenerando a criação maior de Deus, esse que o salmista chamou de coroa da criação. João, o apóstolo amado, compreende e traduz que o Filho, o Verbo eterno, encarnou-se para trazer ao homem essa salvação da parte de Deus. Nós estamos acompanhando a nossa sociedade em volta da aplicação desse imunizante, da vacina que está para acontecer no Brasil. Em vários países já está acontecendo, estamos atrasados, e olham para esse procedimento como a salvação. Muito cuidado, o imunizante é absolutamente necessário, é muitíssimo bem-vindo. Estamos de fato atrás dos outros, já queríamos ou já deveríamos estar trabalhando isso já há algum tempo, mas ainda assim haveremos de ter muitos e muitos cuidados. Não é automatismo, a vacina é um componente que vai certamente nos imunizar,
mas ainda estamos a caminho de concluir perfeitamente todas as coisas. Mas aqui na nossa situação, o apóstolo João diz que o Senhor Jesus veio ao mundo na forma de a palavra de Deus, o Filho unigênito de Deus, para trazer-nos salvação. Quando o anjo falou a Maria acerca da vinda do menino, diz assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, que é a forma grega correspondente ao nome Josué, que é hebraico, quer dizer Deus salva, Deus é Salvador. Jesus é Deus que salva, é Deus Salvador. Vejamos em poucas passadas esse assunto nessa noite. Primeiro aspecto, Deus paciente para nos salvar. Ainda bem que Deus é paciente, porque não tivesse Ele a paciência que tem, certamente o mundo já teria se destruído algumas vezes, como aconteceu lá atrás com Sodoma e Gomorra. Para bem entender esse ponto, vamos nos tomar o texto de um especialista nesse assunto, que é o apóstolo Paulo. Para tanto, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3, 21 a 23. Deixa aí marcado em Sofonias, vamos voltar a ele, mas vamos agora para Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 3, para ler alguns versos. Aos Romanos, capítulo 3, versos 21 a 23, texto conhecido, diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso conhecedor, o apóstolo Paulo, define que todos estão debaixo do pecado, tanto gregos quanto judeus, todos debaixo do pecado. Aliás, era assim que se conhecia a composição do mundo: judeus e gentios. Meus irmãos, isso mostra que a lei, juntamente com os profetas, atesta, confirma a necessidade do cumprimento da justiça divina para que o propósito de Deus em salvar o homem se completasse. Foi necessário. O rito, as cerimônias, os sacrifícios tornaram-se como uma previsão pálida do sacrifício maior, todo suficiente, o sacrifício de Cristo, que satisfaria plenamente o que a justiça requeria e nos alcançaria a todos, não apenas os judeus, não apenas os gentios, mas todos nós de um modo geral. O Deus Salvador é um Deus paciente, sabendo da impossibilidade humana de satisfazer as exigências da justiça, propõe algo muito especial, propõe o resgate por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o Filho. Aliás, quero chamar a atenção para as palavras que são aqui absolutamente necessárias, cabíveis e próprias, adequadas: resgate e redenção. A salvação é uma obra de resgate, é uma obra de quem traz de volta aquele que estava no caminho, que não tinha como voltar. São palavras fortes, porque representam uma intervenção toda especial. Deus vem do céu à terra por seu Filho resgatar-nos do caminho que andávamos e que íamos em direção ao mal, ao inferno. Ninguém é justo senão o próprio Deus, logo, só Ele pode justificar alguém.
Como é livre e voluntário em sua iniciativa, ele pode fazer isso de modo gratuito. Ele fez de modo gratuito e estende a todos, isto é, vence o divisionismo daquele tempo, dos tempos testamentários, neotestamentários, judeus e gentios. Basta que haja fé em Jesus, e isso é absoluta e lídima verdade para os dias de hoje. Eu acho, meus amados, que nunca exaltamos suficientemente a Deus por essa paciência que Ele teve para com os homens, porque Ele tem para com os homens. Olhamos para as mazelas que acontecem pelos noticiários que a gente vê e imaginamos que, se pela nossa vontade, já estaria tudo destruído. Por exemplo, as autoridades têm falado tanto na necessidade do não ajuntamento, da não aglomeração, do uso da proteção a seu favor e a favor dos que estão, e vemos ajuntamentos insistentes, teimosos, desafiadores. O que a gente ouve dos especialistas é que isso vai resultar em maiores problemas, em mais pessoas. E a gente olha assim, mas por que estão fazendo isso? Já não estão avisados, já não foram avisados? Pois é, essa teimosia é fruto do coração que se inclina para o mal. Nunca exaltamos, digo novamente, quão grande foi, quão grande é essa paciência da parte de Deus. É por isso que Deus justo provê meio para que o homem pecador adquira essa justiça, melhor, adquira justificação necessária. É que Ele mesmo vem autolimitado, esvaziando-se das suas prerrogativas de divindade e nos chega em Cristo Jesus, seu Filho, para nos receber, para nos resgatar do pecado que temos cometido. Ao homem basta a fé para alcançar essa salvação, mercê desse Deus Salvador. Repito, Salvador quer dizer resgatador, se tem essa palavra, redentor e paciente. Outra coisa que aprendemos por esse texto de Sofonias, que eu disse, deixem marcado aí, é que ele é poderoso para salvar. Sofonias foi um profeta de Judá e viveu nos tempos do profeta Jeremias. Seu nome significa Jeová tem guardado. E sua mensagem tinha por objetivo despertar o reino de Judá para que não passasse pela mesma tragédia que seus irmãos do norte passaram há séculos atrás, quando foram destruídos e verdadeiramente erradicados da história da humanidade e acabaram. Foram invadidos e destruídos. E agora o profeta está olhando para o povo e dizendo que eles tenham cuidado de não entrar pelo mesmo caminho, porque Deus tem algo muito especial para eles, caso sejam obedientes. Como toda profecia bíblica, a mensagem de Sofonias apresenta uma aplicação para aquele povo daquele momento, mas deixa assim os caminhos, a projeção para toda a eternidade, para todas as gerações futuras, quero dizer melhor. Os versos desse capítulo 3 falam também de um dia, quando haverá uma volta para Deus, em termos, como por assim dizer, de todo o mundo, em consequência daquilo que Deus vai imprimir, vai balançar, vai provocar, vai castigar, mas Ele vai dar a salvação. Não se trata de um universalismo, pois só estarão no meio do povo, entre remanescentes, aqueles que se submeterem. Quer dizer, não é algo por automatismo. Olha, passados tais e tais castigos, virá essa salvação, como se fosse uma doação automática. Não é. Lembram-se do que eu disse? Deus a todos salva, Deus a todos quer salvar. Ele tem o potencial de dar a salvação, mas Ele espera a fé daqueles que almejam, daqueles que anseiam, daqueles que a Ele se voltam para Ele. O Deus de Israel, nome preferido para designar
Apenas o Reino do Norte, que se estendeu a todos posteriormente, foi devastado. O Reino do Norte foi devastado. Mas o Reino do Sul não podia entrar por aquele mesmo caminho, porque seria também desastroso. Agora, o profeta fala: vocês podem se alegrar, porque Deus tem uma vitória para vocês, e Deus tem uma vitória para nós. Era preciso que entendessem que Deus, o Salvador, não se achava distante deles. O momento que passariam por aquele tempo do castigo de Babilônia, de Nabucodonosor, de todo aquele tempo, não seria uma obra infine, uma obra final, destruidora, acabadora, destruidora. Alegrem-se, haverá um fim melhor, um resgate. Era preciso entender que eles não estavam abandonados. O Deus Salvador se achava no meio deles. Quando estamos vivendo os nossos momentos difíceis, parece que uma vozinha insinua que a gente está abandonado, está sozinho, que nossa causa é a mais difícil de todas, a nossa dor é maior, nós somos os mais abandonados. Isso não vem de Deus, não é Ele que deseja inspirar esse sentimento, e acho que todos sabemos bem quem é que tem interesse em deixar-nos nesse estado de sofrimento e possível sentimento de abandono. A ideia é de que Deus está com o seu povo como o pastor está com as suas ovelhas. E o que faz o pastor cuidadoso? Ele cuida daquela que está coxeando, está em dificuldade para caminhar. Ele recolhe aquela que caiu fora do aprisco e traz para dentro. Ele estabelece ali as coisas a favor delas, e o nosso Deus estabelece um nome, um novo nome para o seu povo. Tais promessas, quando proferidas lá naquele tempo, no meio dos judeus, como disse lá no começo, não se atinham, não era apenas para aquele tempo, mas a profecia tinha sempre um cumprimento futuro, e nós estamos hoje em meio ao alcance dessa promessa. Aqueles que se aproximam de Deus pela fé em Cristo Jesus entram na herança dos descendentes de Abraão, tornam-se filhos dessa herança de uma maneira agora especial, não de forma genealógica, mas pela adoção por Cristo Jesus, do qual nos tornamos irmãos, filhos do mesmo Deus. Terceiro e último aspecto, esse Deus previdente para salvar. Vamos novamente ao Novo Testamento, depois de ter andado lá em Sofonias, para Efésios capítulo 3, capítulo 1, versos 3 a 8. Aos Efésios 1, 3 a 8, texto que diz assim, prestem bem atenção, 3 a 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. Vale muito essa leitura. O apóstolo Paulo nos fala do privilégio de estarmos em presença ou de habitarmos nas regiões celestes, porque já estamos em Cristo. Paulo usa nesse verso 1:3 uma terminologia que ele não repete em nenhum dos seus escritos.
Só aqui nessa carta ele fala disso. Claro que o entendimento de regiões celestiais varia um pouco da compreensão, mas uma ideia básica do que sejam regiões celestiais, se deve entender que o crente ainda aqui já está de posse de bênçãos que se tornarão plenas na eternidade. Ele já entende, já sente, já antegoza, já antevê aquelas bênçãos que serão plenas na eternidade. É esse mais ou menos o sentido de regiões celestiais, já sentir e já presenciar isso. Enquanto ele caminha aqui, enquanto, como dizia o doutor Soren, enquanto ele orbita por aqui, ele já sente, já se dá conta, já sente prazeres, contentamentos que serão plenos na eternidade, por isso que celestiais. Também que ele, ainda aqui, passa por experiências que são verdadeiramente celestiais, por conta da sua associação com Cristo. Sente alguns contentamentos que o mundo não entende. Sente prazeres espirituais que o homem racional, vivendo apenas na carne, ainda não sente. Deus nos abençoa com tudo o que precisamos em Cristo e suas bênçãos são mais celestiais do que terrenas para aqueles que temem o Senhor. Mas, retomando o nosso tema, o estabelecimento de um plano de salvação, mandados por esse Deus que nos quer salvar, é exatamente essa compreensão de dependência, de aceitação, e não foi uma atitude precipitada, uma correção de rumo, que Ele nos mandou a salvação. Não resulta, portanto, de um plano para corrigir alguma falha lá do começo. Paulo nos informa que o plano de redenção era da presciência de Deus, e diz que isso vem desde antes da fundação do mundo. Por essa mesma presciência, foi seu propósito fazer-nos filhos por adoção através de Cristo Jesus, mais ainda, santos e irrepreensíveis. Nessa mesma carta, Paulo diz que Jesus vai apresentar o seu povo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Todas essas riquezas, o Deus Salvador, o Deus resgatador, nos concede gratuitamente. Bem, gratuitamente é a nossa linguagem, porque não precisamos fazer sacrifícios pessoais, sacrifícios para obter como dádiva, como merecimento, porque custou muito caro ao coração de Deus, porque custou o sofrimento do seu Filho. Deus é Salvador previdente. Ele planejou salvar-nos antes mesmo que pudéssemos ter consciência da necessidade de salvação. Nossa salvação acha-se segura, certamente porque Ele previu nossas necessidades, nunca por nossos méritos, mas tudo por conta do seu amor. Meus amigos e meus irmãos, há da parte de Deus um desejo extraordinário de conceder-nos justificação dos nossos pecados. Mas eu desejo concluir com algumas afirmações breves, concisas e distintas. Primeiro, diante desse Deus que nos quer salvar, por isso que chamei de um Deus salvador, primeiro, não se faz distinção de pessoas. Coisa horrível a nossa sociedade de vez em quando vê, quando se faz distinção de pessoas, colocando algumas como superiores às outras. Isso resultou em vários protestos, em várias medidas para alertar o fato de que somos iguais. Olha, para Deus isso sempre foi verdade. Ele não faz. Quando no tempo do Senhor Jesus, judeus e gentios, o Senhor Jesus apaziguou a todos, porque veio para todos. Diz o texto bíblico que Ele veio para os que precisavam de cura,
ele veio para aqueles que precisavam do médico para a cura. Tanto judeus quanto gentios, pecaram e caíram, como que despencaram da glória de Deus. Agora precisam ser resgatados de volta a essa glória. O que sabemos é que todos precisam chegar a Deus, e só há uma maneira, através da graça de Cristo. Não há privilégios para este ou para aquele povo, essa ou aquela pessoa. Então, ele não faz distinção. Segundo, ele justifica-nos gratuitamente. O texto é do mesmo Paulo em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Já falei sobre esse gratuitamente. Custou caro, mas nós podemos receber. Não éramos justos? Muito pelo contrário. Não tínhamos condições para alcançarmos o padrão da justiça de Deus, mas houve uma intervenção ex tempo, e Deus declara-nos justos, justificados, mediante ato da sua própria graça e mediante nossa fé. E isso é quase inexplicável. E há quem diga que é inaceitável. Como pode? Temos a nossa compreensão de gradação de pecados e achamos que uns merecem mais, outros menos. Eis que o Senhor olha do céu à terra e concede. Em terceiro lugar, o Senhor vai no meio do seu povo. A expressão de Sofonias é muito clara, no verso 15 e no verso 17 do capítulo 3. O Senhor está no meio de ti. É uma previsão profética, mas nós temos a bênção de dizer que é uma previsão do agora. Você pode entender e pode acreditar e pode aceitar que o Senhor está aqui e quer abraçá-lo, restaurá-lo, resgatá-lo. Essa é uma grande manifestação do amor, nossa reabilitação, que não nos deixa inferiores aos olhos de Deus, e Ele está no meio dos seus redimidos. Por estar no meio do seu povo, Ele conhece todas as suas necessidades e não abandona os seus, providenciando-lhes os cuidados que cada um precisa. Não é um terapeuta que está preso em seu consultório e quando chegamos ele nos trata com profissionalismo, nos trata com sua metodologia, nos ajuda a pensar, a sair um pouco melhor, mas ele está lá com a sua hora marcada. Não, o nosso Deus está conosco sempre, acessível a qualquer hora do nosso relógio, a qualquer hora do nosso tempo. Paulo nos diz que Ele abençoa-nos abundantemente, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Mais ainda, escolheu-nos, elegeu-nos para a salvação, como também nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4. Meus irmãos e amigos, o plano de Deus para a nossa salvação, para o nosso resgate, como já se disse nessa noite, vem desde a eternidade. A segurança de nossa salvação está em que Ele nos escolheu, antes que dessemos conta de escolhê-lo, e ainda há muita gente hoje que não o escolhe. Não bastasse essa dádiva, ainda acrescenta, Ele concede preciosas riquezas que vão muito além do nosso entendimento. Então, qual o lugar dessa salvação em sua vida? Deus é Deus Salvador. Dissemos que as etapas que Ele percorre para vir ao nosso encontro, Ele o faz por conta do seu amor. Todas as providências da parte dEle foram tomadas. E eu garanto a você, sua vida será resgatada, justificada, e você não parecerá aos olhos de Deus inferior, porque Ele despreza
o nosso pecado, a nossa vida de outrora, e nos recebe como aquele pai recebeu aquele filho, o chamado filho pródigo, que ofereceu-lhe o que de melhor ele tinha. E aos olhos daquele pai, aquele filho que vem de volta, aquele filho que retorna, recebeu o abraço amoroso, paterno, e aquele abraço justificador, perdoando totalmente os seus pecados. Pode parecer difícil na nossa economia, pode parecer difícil na nossa escala, mas felizmente, ainda bem, que Deus não nos julga pela nossa escala, mas pelo seu amor. Então, nesse segundo domingo deste ano da graça do Senhor, aceite esse Salvador, aceite essa proposta de Deus. O povo lá de Judá, conforme Sofonias, foi alentado com uma visão de futuro. Essa visão aconteceu, o povo retornou a Jerusalém, por um tempo viveu na presença de Deus. Mas, ao recebermos o Senhor Jesus agora, não viveremos só um tempo, viveremos aqui no nosso sempre, no para sempre de aqui e para todo sempre na eternidade. Eu proponho nessa noite dizer ao seu coração que nós temos um Deus Salvador. Receba-o em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas
louvamos, te glorificamos, Pai, por mais um domingo, Senhor, que estamos na tua casa de oração, Deus. Senhor, que tu possa, Senhor, estar abençoando cada pessoa, Senhor Deus, toma, Pai, no final desse culto, Pai, que foi maravilhoso, a tua palavra vem de encontro a cada coração, Senhor. Toma cada membro da tua igreja em tuas mãos, Senhor Deus. Toma os pastores, Pai. Também, Senhor, tem misericórdia desses povos, desses membros que estão doentes, Senhor. Toma cada um deles em tuas mãos, Senhor. Senhor Deus, é isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, estamos terminando o nosso culto. Tivemos alegria em trazer para os irmãos os cânticos, as orações, as leituras, a exposição da palavra. Rogamos a Deus que os irmãos tenham uma semana abençoada, feliz, que as dificuldades familiares, começo de ano, as definições, sejam todas guiadas pelo Santo Espírito de Deus. Esperamos que quarta-feira possamos ter notícias novas, agradáveis, de vitória dos crentes que estão internados, dos familiares, enfim, todas as coisas. Que Deus nos dê uma semana abençoada, um grande, forte abraço, que possamos com alegria continuar servindo ao Senhor. Vamos então orar e depois a bênção araônica. Deus e Pai, encerramos este dia, dia do Senhor, dia que começamos a nossa campanha missionária, que vai se alongar, ó Deus, até março, quando a tua igreja foi desafiada, está e será desafiada a renovar o seu amor pela causa missionária, renovar sua sustentação financeira também. Te rogamos, ó Deus, que nossos corações estejam flamejando de contentamento por conta dessa obra extraordinária que é missões, seja no Brasil, seja no exterior. Agora, Pai, nos dê uma noite abençoada, de sossego, que o Senhor esteja orientando as nossas autoridades e que elas estejam submissas e alcancem entender a tua orientação, para que as autoridades, socorram esse povo brasileiro, esse povo ordeiro, esse povo amoroso que vem, ó Deus, vivendo esse momento pandêmico tão difícil. Obrigado por todas as bênçãos e até mesmo, Pai, te agradecemos os momentos difíceis que o Senhor nos tem permitido viver, porque entendemos que a tua graça não nos faltou e não nos faltará. Então tomemos a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Quarta-feira, dia 13,
A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias. Tratará de Eva e as lições do seu comportamento. Nesta terça-feira, dia 12, em culto presencial e online, no Templo da PIB em Vila da Penha, será comemorado mais um aniversário da Convenção Batista Carioca. Estamos prevendo reunião virtual do Conselho Administrativo para o dia 19, às 20h30. Pedidos de oração. A irmã Diva Paiva agradece nossas orações por seu filho, nora e sobrinha neta. Estão bem. Pede que continuemos orando por seu esposo, senhor Henrique, hospitalizado com a Covid-19. Está em Angra dos Reis, em estado grave. A irmã Dorcas Correia Silva Lima, hospitalizada com a Covid-19, apesar da extensão da enfermidade, recupera-se bem. O irmão Jorge Silva Lima também pede nossas orações. A irmã Josélia Souza de Azevedo segue seu tratamento. Sua cirurgia foi transferida. A irmã Maria Aparecida Libório teve alta hospitalar. Recupera-se em casa. Irmã Maria Marquesa Dias continua no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá. A família tem estado aflita em razão das restrições para a visitação. Não é Covid-19. Seguimos com os nossos cuidados pelo irmão Oscar de Lima. Recupera-se em casa, mas carece de nossas orações. Pastor Mourão e irmã Cristiniane recuperam-se de Covid-19. Graças a Deus, com sintomas leves. Este foi o PIB Informa. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.